Olá, que bom ter você aqui no canal Roberta Astrologia, que é um espaço para você aprender como utilizar a astrologia como uma ferramenta para compreender e melhorar a sua vida. Eu sou a Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e esse é o vídeo das previsões 2025 para você que tem um ascendente no signo de Virgem. Lembrando que os vídeos aqui das previsões 2025 são feitos com base nos ascendentes, porque o ascendente é o ponto mais importante do nosso mapa astrológico. Se você me acompanha aqui no canal, ou no Instagram já está careca de saber disso. Afinal de contas, o ascendente representa você. O ascendente é o seu corpo físico, o ascendente é a sua motivação, os seus interesses, como você se movimenta ao longo da jornada da sua vida. Afinal de contas, o ascendente, ele é o ponto mais pessoal e mais exato do nosso mapa. Ele é calculado no exato momento em que você nasceu e naquela latitude, naquela longitude específica. Então, o ascendente é o ponto mais pessoal que a gente tem. Por isso, as previsões são feitas com base no ascendente, e além disso, porque é o ascendente que divide o mapa nas 12 casas, que são as áreas da vida. Então, para uma previsão ser mais assertiva, mais direta e não tão genérica, a gente tem que avaliar quais são as áreas que aqueles planetas estão passando, quais são os temas que podem surgir, qual é a forma que essas questões podem se desenvolver, e a gente tem depois um passo além, que é entender o desenvolvimento desses assuntos, desses temas. Aí a gente tem que avaliar dentro do seu mapa especificamente, porque o seu mapa tem uma configuração também que pode atenuar algumas crises que podem surgir, ou talvez, né, tem coisas que podem não ser tão fáceis assim, que por isso que a astrologia ela é individualizada e uma previsão não serve, não é igual para todo mundo. Aqui a minha intenção é trazer as principais datas e momentos importantes para você prestar atenção e temas e assuntos que podem surgir para você ficar ligado, para você se prevenir e para você antecipar alguns movimentos. Claro que, se você quiser aprofundar isso, você precisa fazer uma análise individualizada e calcular o mapa do seu ano, tá bom? Então, você que tem um ascendente em Virgem, Marte atualmente está em Leão, retrógrado, passando pela sua casa 12. E aqui tem que ter um pouquinho mais de atenção, um pouco mais de cuidado com aquelas pessoas com as quais você tem uma discordância natural. O santo não bate. Então, aqui é aquela máxima do Jaiminho do Chaves: melhor evitar a fadiga e não entrar em conflitos, especialmente quando você percebe que essas pessoas estão querendo puxar o seu tapete, estão chamando você para brigar, tá bom? Já a partir do dia 6 de janeiro, Marte sai dessa área 12 do seu mapa e volta para casa 11, que é a área de Câncer. A área 11 é uma área benéfica, é uma área ligada aos nossos amigos, às nossas alianças, às pessoas da nossa confiança, os nossos contatos sociais, as nossas redes sociais, os resultados que a gente tem na carreira através da nossa exposição pública. E aqui podem surgir, sim, né, algumas tensões, algumas discussões, afinal a gente está falando de Marte, mas dependendo do contexto, também podem ser decisões importantes envolvendo esses temas. Cuidado apenas para não agir no impulso emocional, que é próprio de Marte quando está no signo de Câncer, ou naquela questão passiva-agressiva, evitar discussões públicas, no sentido de, nossa, de repente vai lá e vai desabafar, escreve aquele textão nas redes sociais. De repente, esse posicionamento, nesse momento, ele pede um pouquinho mais de cuidado e cautela, porque ele pode trazer mais prejuízos do que benefícios. Mas também você pode decidir, por exemplo, cortar alguma relação, algum contato social, fazer uma limpa nas suas redes sociais, que você percebe que não fazem bem para você. Marte existe também para nos lembrar que cortes e posicionamentos são necessários, mas sempre depende de como que a gente faz esses cortes, de como a gente se posiciona. Então aqui é só ter um pouquinho de cuidado e cautela e observar dentro do seu contexto o que começa a se desenvolver a partir de janeiro. Entre janeiro e fevereiro, Marte em Câncer ainda traz assuntos antigos, afinal de contas, ele está numa retrogradação. Então, são questões que de repente começaram ali a aparecer para você ali por volta de outubro, finalzinho de setembro, outubro, meados de novembro, e depois, a partir de 23 de fevereiro, março, abril, ele traz temas novos, tá bom?
A boa notícia é que Júpiter vai sair da sua casa 10 e vai para 11, Câncer. Então, se os primeiros meses do ano teve algum tipo de conflito, alguma decisão difícil relacionada a esse ambiente mais social, de repente houve alguma mudança no seu contexto e você está se adaptando, mas não está sendo fácil, Júpiter na sua casa 11 traz uma nova perspectiva a partir do segundo semestre. Rompeu com alguém e se arrependeu depois que a poeira baixou? Acontece. Então, há uma chance aqui de reconciliação, porque Júpiter também mostra a nossa capacidade de perdoar, de acreditar que pode ser diferente, a fé nas pessoas aqui, nos amigos, nos grupos. Novas pessoas, inclusive, podem aparecer a partir de 2025 desse segundo semestre de 2025 e também você começar a perceber benefícios, oportunidades ligadas aos contatos sociais, às alianças, aos grupos que se fortalecem nesse período, depois desse primeiro momento um pouco mais tenso do início do ano. Daí vai depender do seu contexto e também da configuração do seu mapa para entender como esses temas podem se desenvolver e se desenrolar e até podem envolver outras áreas aqui da sua vida, tá bom? Em relação aos eclipses, os eclipses de 2025 até 2027, então preste atenção que agora em 2025 é o primeiro gostinho, o primeiro momento que eles são ativados, cai no eixo dos relacionamentos. Casa 1, Virgem, casa 7, Peixes. Então aqui está relacionado à atitude, à identidade, às motivações do ascendente e também os padrões das relações. Algumas relações podem começar a chegar num ponto final. Dentro desse processo todo, que começa agora e vai até 2027. Às vezes é o final de um capítulo, não o final da relação em si. Pode ser que a relação evolua para um próximo passo, para um próximo ponto. Uh, Aí você pode começar a avaliar também e prestar atenção em como está a qualidade dos teus relacionamentos interpessoais? Será que você não está no momento de olhar de maneira menos crítica em relação ao outro? Qual é o teu próprio papel também naquilo que você espera que venha da outra pessoa? Às vezes a gente está esperando que algo venha do outro e a gente não está fazendo o nosso, entre aspas, dever de casa ali, ou a gente tem uma posição muito crítica. De repente você percebe que está apontando dedos e começa a olhar para dentro, começa a perceber como você tem cultivado também as relações que são realmente importantes para você. Existem hoje relações de longo prazo, de longa data na sua vida. Pode ser interessante renovar esses acordos. Só porque as pessoas estão na nossa vida há muito tempo, não significa de vez em quando não seja bom sentar e conversar e ver, peraí, a gente está na mesma batida, a gente está olhando para a mesma direção. Se a gente não está olhando para a mesma direção, como é que a gente pode ajustar isso? Que tipo de acordo a gente pode fazer? Vamos renovar os nossos votos. Então, renove esses acordos e aproveite para trazer maior leveza, às vezes trazer um pouco mais de liberdade para os compromissos, pode ser interessante dentro desse processo que começa agora, né, em 2025 e desemboca lá na frente em 2027. Então, observe. Bom, ao mesmo tempo, você tem Saturno entrando na casa 8 ali entre o dia 25 de março e 1º de setembro. Saturno em Áries vai estimular a casa 8 do seu mapa. Tem uma boa notícia, porque vai suavizar um pouco as tensões nos relacionamentos, afinal de contas, Saturno está passando em Peixes, na sua área 7, desde 2023. Então, as relações interpessoais, elas poderiam estar um pouquinho mais pesadas, ou até, às vezes, pode ter tido um pouquinho mais de pessimismo em relação aos relacionamentos, algum problema, algum impedimento. Aqui você tem um alívio temporário com Saturno saindo dessa área, depois de setembro ele volta. E essas situações também podem ter envolvido o parceiro, alguma eventual sociedade. Às vezes não é você, né? Às vezes a situação não é naturalmente com você, mas é com a pessoa com a qual você se relaciona que está passando ali por um período um pouquinho mais tenso. Então aqui tem um momento de respiro. E Saturno entrando em Áries, daí na casa 8, você vai começar a perceber de maneira mais latente o papel do dinheiro das outras pessoas, dos recursos das outras pessoas, dos apoios, né? Os apoios que você recebe das suas parcerias e alianças e o impacto que isso tem na sua vida. Isso fica mais evidente. São as finanças do parceiro ou de sócios, de alianças, questões relacionadas também a pensões, dívidas, investimentos. E aqui é importante trabalhar com a realidade sem maquiar, sem passar pano, realmente entender o que está acontecendo e tomar a iniciativa, né? Saturno passando por Áries. Então,
Então, tomar iniciativa para resolver alguma pendência, para ir já cortando aquilo que você percebe que não é mais necessário, porque esse trânsito depois ele volta com força a partir de 2026. Então, observe que vai se manifestando já no seu contexto ali entre maio e setembro, porque esses temas voltam depois com maior ênfase em 2026. Algumas questões até podem não ser necessariamente novas para você, porque já vem ali acontecendo os eclipses do ano passado, né, de 2023 e 2024, pegando esse eixo financeiro do seu mapa, tá bom? Então agora é o momento de começar a arrumar a casa. A gente tem também a Vênus, transitando ali entre casa 7 e casa 8 no período entre março e abril ali. A Vênus retrogradando nesse eixo Áries-Peixes. Casa 7, casa 8, casa 7, casa 8. Aqui junta a questão dos recursos compartilhados, alianças e parcerias, e com a questão também dos relacionamentos. Às vezes podem ser questões relacionadas ao passado, relações passadas, padrões passados, que você percebe que precisa rever, revisitar. Relações também ligadas ao passado podem aflorar, podem aparecer novamente, ou às vezes não é a pessoa que aparece, e sim você reflete sobre o que aconteceu. Questões que podem ter ficado pendentes de maneira geral, mas essa reavaliação, ao se tratar da Vênus, ela pode trazer sim desdobramentos positivos, tá bom? Então observe, dependendo do seu contexto, o que se manifesta para você. Bom, esse é o resumo dos principais temas e estímulos para você que tem um ascendente em Virgem. Lembrando que para entender melhor esses pontos, o que eles significam para você, como eles se desenvolvem e quais são as outras áreas da sua vida que estão interconectadas com esses temas que eu trouxe aqui, é necessário ver como eles se configuram no seu mapa, tá bom? Porque a astrologia ela é individualizada e você pode agendar sim a sua leitura de 2025. As informações para entrar em contato comigo estão na descrição do vídeo. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos que têm ascendente também em Virgem. A gente se vê no próximo vídeo e um ótimo 2025 para você.